Olá, boa noite. Vamos esperar a Dali entrar aqui. Já estamos aqui. Boa noite, pessoal. Preparadas para essa live? Gente, eu e a Dali, a gente preparou um negócio aqui, viu? Vai ser lindo. E boa noite, meu Oi, amor. oi! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo certo. Que delícia. Falei pro pessoal se preparar, porque essa live aqui é pra quebrar tudo. Todos os Exatamente. paradigmas para movimentar, né? Trazer É ação. isso aí. É isso aí. Vamos movimentar isso aqui hoje. Com certeza, né? Hoje a nossa live vai ser sobre síndrome dos ovários policísticos. Mas isso não vai se encerrar só aí, não. Então, às vezes, você pode se identificar mesmo não sendo portador da síndrome, porque na medicina chinesa é assim, sabe? Você não necessariamente precisa ter os sinais e sintomas da síndrome ocidental. Às vezes, você tem alguns distúrbios que caracterizam essa síndrome, e aí você já consegue aproveitar das dicas e das todas as ferramentas que a gente vai disponibilizar aqui, né, Dali? Exatamente. Dali, Aproveitem aí. se apresenta aí para o pessoal te conhecer, quem não te Então, eu sou conhece, né? Daliane. Eu sou Daliane, muita gente aqui me conhece, né? Eu sou Daliane, sou acupunturista, sou homeopata, sou psicóloga, né? Eu sou aqui de Brasília, a Aline é de São Paulo, né? Eu sou de Brasília, né? Tenho um consultório chamado Chan Saúde e trabalho com mulheres, trabalho também na área de fertilidade, mas não atendo só essa área, eu trabalho muito com questões emocionais também, né? Por ser psicólogo, eu acho que eu recebo muito essa demanda. E a homeopatia também, que tem muito esse viés, né, de trabalhar o emocional, assim como a medicina chinesa. Então, como eu sou psicólogo, eu acho que as coisas se voltam um pouquinho mais para essa questão aí do emocional, né? Mas trabalho com fertilidade também, com gestantes, é uma área maravilhosa, né? Trabalhar com mulheres é muito bom. Exatamente, né? E a Dali é maravilhosa. Então, ela já Ah, transmite uma paz, assim, na conversa, você já fica tipo. Ah, obrigada. eu queria começar esse assunto falando um pouquinho sobre a caracterização da síndrome e algumas coisas que a gente pode. Só para a gente saber onde a gente está pisando, né? O evento, né, da ovulação, o rompimento por si só dos folículos já é um milagre, né? É, A gente precisa de um desencadeamento hormonal muito complexo e tudo precisa funcionar de uma forma assim muito perfeita para que a ovulação aconteça. Quando a gente fala de síndrome do ovário policístico, a gente tem algumas coisas que acabam impedindo essa ovulação. Porque a anovulação crônica, ou então os ciclos mais alongados, é uma das características que pode ajudar a gente observar, né, se essa pessoa é portadora da síndrome ou não. Dentro do diagnóstico ocidental, além dessa questão, a gente também tem os ovários com cistos, né? Não somente a anovulação crônica, mas essa presença de cistos. E também o hiperandrogenismo, que é um aumento dos hormônios masculinos na circulação, que vão trazer algumas. Na verdade, assim, elas praticamente definem a síndrome, mas às vezes pode trazer algumas características físicas, como a presença de pelos em alguns lugares do corpo, que não seria o comum, então ao redor dos mamilos, no abdômen, no queixo. E aí a gente consegue. Essa seria o quadro que ajudaria a medicina ocidental a diagnosticar, né? Além disso, a gente tem alguns sintomas que são muito comuns, que é o ganho de peso. Então, essa mulher, ela ganha sim. peso e não consegue perder. Mas não somente essa, isso é uma característica assim, da síndrome geral, mas não é somente isso que vai caracterizar. Então, às vezes, tem mulheres magras que também são portadoras. Os níveis elevados de glicose no sangue,
Isso é uma característica bem importante. A medicina chinesa chama isso de uma deficiência do baço, então você acaba tornando o seu organismo incompetente nessa regulação de glicose e insulina. E depressão é um dos outros sintomas, né? Que a Dali vai depois abordar com mais profundidade. E o aumento do estrógeno, né? Então a gente fecha aí esses sintomas, essas coisas que a gente pode observar. Na verdade, fecha não, porque essa é uma síndrome que ela, assim, ela é multifatorial, então ela é causada por muitas coisas e ela também vai desenvolver muitas coisas. Então, vários sinais que não são típicos podem aparecer na paciente e aí dentro da medicina chinesa a gente começa a enquadrar isso dentro de uma síndrome ou outra. A gente não fecha uma coisa assim, ovário policístico. Não, a medicina chinesa tem outros nomes, são síndromes diversas, que ela pode apresentar um ovário policístico e pode apresentar, sei lá, uma obesidade, que a gente vai ter coisas bem parecidas, né? Aí, já pensando na questão da medicina chinesa, a gente tem alguns componentes que podem desencadear essa síndrome. Então, para a gente ter a menstruação, a gente precisa de algumas coisas, né? Primeiro, a gente precisa do Jing, né? Então, é aquele que a gente recebe, a energia que a gente recebe dos nossos pais no momento da concepção. Então, o pai vai dar a energia dele por meio do espermatozoide, a mãe pelo óvulo, pá. Estamos ali com o nosso Jing. A partir daí, meu amor, acabou. Aí é pós-celestial, né? Aí é o que você vai recebendo da vida e o que você vai fazendo com ele. Ainda dentro do útero materno. Então, assim, a exposição materna também vai influenciar nessa expressão da sua menstruação e da sua ovulação. Além disso, a gente também vai precisar que os seus órgãos estejam funcionando bem, dentro da visão da medicina chinesa, e que tudo esteja desencadeando muito bem, e de ti, né, que é energia e sangue. Então, a menstruação não é só sangue. A menstruação é tudo. Tudo isso vai para a menstruação. Ou seja, se a menstruação não está acontecendo, né, e o evento primário é a ovulação, se a ovulação não está acontecendo, tem alguma obstrução no meio do caminho. Né, Dali? Exatamente. Exatamente. Tem uma obstrução aí. E aí, quando a gente pensa nessa questão da medicina chinesa, a gente pensa que o que está obstruindo é algum acúmulo. Ele pode ser um acúmulo de Qi, Shui, ou pode ser um acúmulo de umidade, que é o mais comum nesses casos. Mais comum, isso. Mesmo que a paciente seja magra, ela pode ter o acúmulo de umidade. Eu acho que quando a gente pensa nisso, eu sempre imagino as engrenagens, sabe? Engrenagens pesadas com fluido viscoso entre elas. E aí, quando a gente quer movimentar essas engrenagens, não adianta a gente só tirar o fluido, né? Então, não adianta a gente mudar. A gente precisa iniciar esse movimento, né? E eu acho que isso é uma das coisas que mais, mesmo dentro dos fatores emocionais e psicológicos, é uma das coisas que são mais características quando a gente pensa na paciente com síndrome do ovário policístico, né, Dali? Exatamente, é isso mesmo. Então, quando a gente vai falar sobre questões emocionais relacionadas a isso, a gente traz, assim, pensa um pouco na metafísica, né? O que os nossos ovários, né, representam pra gente? Os nossos ovários, eles estão muito relacionados à nossa criatividade, à nossa autoestima e à nossa ousadia, né? Então, a criatividade, ela é aquele ponto que faz com que a gente consiga colocar em prática as coisas que a gente necessita, ter saída para situações, né? Sempre a gente envolvido nisso. Porque a característica muito marcante, eu vejo, das pacientes com síndrome do ovário policístico, até muito característica também dessa umidade que a gente vê relacionada ao baço, da medicina chinesa, é o fato da pessoa ter uma dificuldade imensa de colocar em prática seus projetos, de expressar suas emoções, de falar como se sente, né? De ser assertiva, na verdade. A dificuldade maior é em ser assertiva, né? Ou seja, dizer o que eu estou pensando, dizer o que eu estou sentindo, sem me preocupar com o que o outro está pensando. Não porque eu quero ser uma pessoa maluca que diga o que acha, o que penso, não. Porque assertividade, gente, é aquela questão de você ter empatia também na hora de se comunicar, né? Você conseguir fazer isso de uma maneira adequada, que você sinta que você está falando, que você está sendo coerente com você e pensando também em como o outro vai receber. Eu costumo dizer sempre que assertividade é assim, é o que, como e quando. Né? Quando a gente junta essas três questões, a gente consegue se comunicar assim. Então eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande, porque a paciente de SOP, ela tem muito essa característica de se preocupar com o que o outro está pensando, né? O que o outro vai pensar, tem medo de errar,
muito medo de errar, tem muita insegurança muitas vezes, né? Tem essa questão muito relacionada a cuidar do outro, mas não consegue cuidar de si. Né? Faz muito pelo outro, mas faz pouco por si mesmo. É capaz de dar conta do mundo todo, de tudo no trabalho e tal, mas quando é para ela fazer uma atividade física, ou melhorar o sono, ou comer alguma coisa saudável, parece que a coisa não vai. Né? Outra coisa muito comum também é aquela dificuldade que elas têm de começar e finalizar projetos pessoais. Tá? Se é uma demanda de trabalho, ela vai embora. Agora, se é uma demanda pessoal, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Né? Então, assim, essa questão de colocar... Às vezes ela tem essa dificuldade, por exemplo, de... Tem hora que ela não sabe como agir. Se ela não sabe o que ela deve fazer agora, e daqui a pouco ela está assim, cheia de projetos e cheia de ideias, não sabe por onde começar. Então, isso também é outra característica da paciente com SOP. Né? A gente percebe muito que é a dificuldade de se conectar consigo mesma. Essa questão relacionada à aceitação do feminino, né? Aceitação dessas características femininas, não de ser mulher ou de não ter vaidade, né? Porque quando a gente fala de autoestima, a gente não está falando de como eu me vejo, no sentido, se eu me arrumo, se eu não me arrumo, se eu me... Não é isso, gente. A autoestima é muito mais que isso, né? A autoestima é eu estar bem comigo mesma, eu me entender, eu saber meu limite, saber me respeitar, né? Estar coerente comigo. Isso é autoestima. Né? Então eu vejo que quando a gente está muito preocupado com o que o outro pensa, normalmente a nossa autoestima ela não está tão legal. Porque eu sempre vou estar com a minha referência no que o outro está pensando. Então eu me baseio em quem eu sou pelo que o outro pensa. Né? E isso é um prato cheio para a depressão. Porque eu caio em duas grandes esparrelas da vida. Uma que eu me coloco metas muito duras, né? Eu tenho uma autocrítica, a pessoa tem uma autocrítica muito grande, tem uma autocobrança, tem culpa, né? E se coloca metas de ter que agradar, de ter que satisfazer, e isso não consegue ser alcançado, então gera uma grande insatisfação. E por não alcançar isso, ela começa a achar que ela precisa fazer mais, fazer mais, fazer mais, não está dando certo, eu tenho que fazer mais. Ou seja, eu começo a pensar já num futuro que não existe, em situações que não existem, e é um prato cheio também para a ansiedade. Então são duas comorbidades aí que estão muito presentes, né, nessa síndrome, porque realmente essa necessidade de se conectar, ela se faz muito real, muito presente, né? A mulher, ela tem, às vezes, até comportamentos um pouco masculinizados, né? Não de querer, não é fisicamente, mas aquela postura mais prática, mais direta, mas tudo com relação ao outro, nunca com relação a ela mesma. Então, essa relação que ela tem com o outro está muito baseado nas funções que ela desempenha, né? E não simplesmente na relação afetiva. Eu não me relaciono com o outro simplesmente sendo eu mesma. Né? Eu me relaciono com o outro pensando na utilidade que eu posso ter para ele, na função que eu vou ter, né? Com ele, para que ele possa olhar para mim com bons olhos, me aprovar, né? E eu agradar de alguma forma. Então isso está muito relacionado. É você querer atingir as expectativas que você acredita que o outro tenha sobre você. Tem sobre você. Então, assim, é uma coisa muito no campo da ideia, né? Exatamente. Você imagina que a pessoa está pensando em tal coisa, por isso você muda a sua atitude, seu jeito de ser, para que ela pense positivo sobre você, né? Exatamente, exatamente. E isso está muito relacionado com esse movimento, né, hormonal que a gente estava falando aí no início, né? Porque assim, nosso eixo hormonal aí, né, hipotálamo, hipófise e adrenais e ovários, eles têm uma influência muito grande do nosso emocional, né? Então nós somos muito fruto daquilo que pensamos, né? E isso é um processo de biofeedback assim, positivo, porque a forma como eu penso faz com que meu corpo reaja de determinada forma, e como eu me sinto, às vezes, faz com que eu pense determinadas coisas de determinada forma. Então é muito importante a gente parar e tentar observar como eu estou me sentindo, como eu estou me comportando, né? Como eu estou lidando com as questões à minha volta, né? Então, assim, o estrogênio, ele está muito ligado com a nossa autoestima, com a nossa segurança, com a nossa autoconfiança. E a progesterona muito relacionada com a forma como eu lido com o outro, a minha forma de me entregar para o outro, mas afetivamente, não como função. Né? Se a gente para pensar que o nosso estrogênio ele é muito importante na maturação, né, daquele óvulo, né?
para que aconteça ali a ovulação. Então eu preciso estar conectada, ele precisa estar muito certo de si, ele precisa ter essa coragem, essa ousadia de se lançar para ser fecundado. Né? Ele precisa se garantir ali para aquilo acontecer. Né? E a progesterona vem com essa coisa, que depois que a gente ovula e tá ali, né? Ela já está começando ali, ajudando nessa ousadia, e depois que a gente ovula, o corpo inteiro se prepara para uma gravidez, gente. Todo, o corpo todo. Ovulou, o corpo está todo dizendo, opa, vamos se preparar, que pode ser que tenha um embrião chegando aí. Então, o corpo da mulher, ele começa a se preparar de uma maneira que ele se transforma para receber um embrião. Né? E é isso que a gente precisa fazer. Nesse movimento da progesterona, a mulher ela se prepara para receber também. Mas receber sendo ela o referencial. Eu não posso querer receber ou dar alguma coisa com a referência no outro. Então isso tudo desorganiza meus níveis hormonais. Né? Tudo isso começa a trazer essa facilidade aí dos meus hormônios começarem a querer sair do eixo, né? É como se o meu pensamento fosse a música e a dança dos meus hormônios tivessem que acompanhar essa música que é o meu pensamento, que é a minha forma de me comportar. E quando a gente olha, né, os gráficos de temperatura basal dessas pacientes, a gente vê exatamente isso, né? Então a gente vê uma fase 1 ali, que é, aliás, uma fase 2 ali, que é o crescimento e expansão do estrógeno, né? Para possibilitar a ovulação. A gente vê isso arrastado, vem sofrendo, né? Isso. Bem difícil. E esse estrogênio também é importante para a libido, né? Então é uma queixa que às vezes a paciente também traz. E aí vai sofrido, aí vem a progesterona. Mas assim, é um processo que ele não acontece dentro do tempo certo de maturação, né? Porque esse óvulo, né? As coisas precisam acontecer encadeadas, né? Então chega ali o estrogênio, esse óvulo precisa receber, mas ele tem um tempo para receber. Não adianta você ficar dando um pouquinho, uma migalhinha. Ele precisa de uma quantidade consistente, né? Então acho que é sobre isso também, né? Quando a gente fala dos nossos pensamentos e da nossa ação, né? Ter essa ação consistente, né? Ter esse movimento presente, né? Essa criatividade, esse ser, né? Se posicionar na vida mesmo, né? Isso. Quando a gente pensa, se a gente pensa nesse movimento do óvulo, né, dessa fase estrogênica, né, que a gente precisa ter autoconfiança, até relacionado mesmo à libido, né? A libido, quando você está bem com você, a libido está ótima. Né? Agora, quando você está preocupada, será que eu estou assim? Será que eu estou assada? Né? As coisas ficam mesmo mais difíceis. Então, esse movimento, né? Quando você está em conexão consigo mesma, as coisas fluem, a criatividade flui, né? A ovulação acontece. Então, quando a gente pensa que existe uma desconexão inicial aí, né? É claro que esse processo vai ser mais arrastado. Se o meu movimento é mais, né, ainda com uma dificuldade na progesterona, o meu movimento é muito mais de me relacionar com o outro como função, eu me coloco muito nessa posição, vai ser mais difícil de eu ter essa conexão e essa ovulação vai ter, sim, um movimento mais arrastado, como a gente está vendo. Né, quando a louça tá cheia, quando a pia tá cheia de louça e você fica procrastinando para chegar lá. É isso aí. Exatamente. Isso. Mesmo, não quero me relacionar comigo. Ai, tá bom, vou lá, me relaciono. E aí vem a progesterona, que é onde eu domino, né? O campo que eu sei jogar. E aí eu falo, beleza, vou bem aqui. Mas aí a fase estrogênica, que é essa coisa de você com você mesmo, acaba ficando em segundo plano, né? Exatamente. Né? Quando eu tô muito voltada para o outro, é muito mais fácil eu me tornar mais competitiva. É muito mais fácil eu me comportar querendo realizar, sendo prática, sendo objetiva. Mas quando é para mim, aquilo embaça, né? Isso embaça. Então, é necessário que a gente faça esse movimento. E às vezes isso é difícil, gente. Ninguém faz isso de forma consciente, não. Ninguém está fazendo isso porque quer, né? A gente entra nesse movimento sem perceber. Às vezes foi uma coisa que aconteceu com a gente já desde criança, desde a barriga da nossa mãe, né? A forma como a gente vem lidando com o mundo, com as nossas questões, isso está lá na gravidez, né? Da forma como minha mãe engravidou, na forma como eu fui criada, da forma como eu recebi essas questões emocionais da minha mãe, dos meus pais, de tudo que eu vivi, do meu ambiente, da história que eu construí.
né? Então não é uma coisa que a gente faz. Essa informação toda com relação à questão emocional não é para dizer que a culpa é da mulher que não se conecta. Não. Aqui, aliás, a gente quer deletar essa palavra culpa. Essa palavra culpa ela deveria ser banida, porque na verdade não é culpa. São situações que acontecem que bloqueiam a minha criatividade. Eu não sei como lidar com as questões que estão acontecendo comigo e aí essa coisa começa a se embolar, porque eu não consigo olhar para isso como um todo. Né? Por isso que às vezes é muito necessário a gente ter ajuda profissional para isso, né? Então você tem uma orientação às vezes num consultório, na acupuntura, você tem isso muito favorecido, né, com o próprio tratamento, com a homeopatia, você tem isso também num processo terapêutico, né, numa sessão de psicoterapia. Então tudo isso flui e ajuda a gente a deixar essa questão mais coerente, a gente ser mais coerente com a gente mesma, né, e as coisas poderem fluir melhor na nossa vida, né? Com certeza, esse movimento é o que você falou, não é uma coisa que a gente está falando assim, que é fácil, né? Dar o primeiro passo. Não é difícil para todo mundo. E eu acredito até que pela característica da síndrome, na visão da medicina chinesa, para essas mulheres é ainda mais difícil, né? Então, Sim. você vê que por essa questão de a gente ter esse acúmulo de umidade, a palavra que você usou, embaçada, eu acho que é uma palavra que define, sabe? Todas as atitudes. Vou começar a academia. Isso. Eu vou fazer. Aí vou lá, faço a matrícula. Aí eu vou começar porque tem aula de zumba na terça-feira, dia 14. E aí você espera até o dia 14. Aí chega no dia 14, aí a sua mãe fala: você pode me levar ao médico? Você já estava com compromisso com você mesmo há 15 dias. Você nem liga. Graças a Deus me chamaram, eu não tenho que ir no meu compromisso comigo. Vou no compromisso com o outro, que isso eu dou conta. Né? Exatamente. E aí você vai nesse processo. Então, assim, é um movimento mesmo de despertar, né? De se apoderar da sua feminilidade, se apoderar da sua vida mesmo. Não deixar que ela seja pautada nas ações dos outros, da forma que você acha que os outros precisam de você. E a mulher, que ela é portadora dessa síndrome, ela se alimenta disso também. Né? Não é uma coisa que assim, só o outro toma de mim. Não, eu me alimento, eu fico feliz em ser solicitada e requisitada. Né? O que não é ruim. Uma mulher que é portadora dessa síndrome, ela em equilíbrio, ela é uma mulher que ela dá sem tirar o que é dela. Né? E olha que importante que é isso, né? Você ser caridosa, você ser solícita, apoiar as pessoas que precisam, sem que isso te consuma. Exato. Sem tirar de você a oportunidade de viver e ser exatamente quem você deseja, né? Então, eu acho que é disso Exato. Que a gente está falando, é de encontrar o equilíbrio e falar dessas características emocionais e psicológicas é importante para a gente identificar. E não para colocar o dedo na ferida de ninguém, né? É para a gente olhar e falar, olha, eu tenho isso aqui também, eu tenho isso. Então, como que eu posso chegar no meu objetivo, né? Como que eu posso... Porque quando a gente não reconhece o problema, é muito difícil. A gente não sabe o que está ali incomodando, sabe? E quando a gente toma ciência, a gente fala, puxa, isso aqui estava aqui até tanto tempo. Eu sempre fui assim. Como que eu vou mudar agora? Né? Como eu vou mudar agora? Como eu vou mudar agora, né? Porque é o que a gente falou. Quando eu falei da menstruação, que a gente traz o Jing, né? Que é o que a gente recebe dos nossos pais, depois toda a vida intrauterina, é para falar que isso tem influência na síndrome do ovário policístico. As pesquisas mais recentes relacionam muito a exposição dos pais, tanto a alimentação, estresse, e qual ambiente eles estavam, né? Quanto de estrógeno essa mãe absorveu durante a gestação, né? Como que era a microbiota, tudo isso influencia. Então, assim, isso está posto. Isso é o que você tem para trabalhar, é isso daí que você vai... Agora, como que você vai se comportar diante disso? Né? Exato, porque quando a gente, aos 14 anos, quando a menstruação, né, que é pela medicina chinesa, fala aos 14 anos, mas isso é muito variável. Mas assim, quando sua menstruação vem a primeira vez, a partir desse momento, e assim, até estendo ali até os 21, que eu acho que é quando a gente realmente toma posse de si, né, tem essa oportunidade de entrar mesmo no nosso corpo, parece que o Shen vem e uou! Exato, E eu acho que a partir desse momento, a nossa responsabilidade é com a gente. E é para isso que a gente quer chamar atenção, né? Para essa... que não vai existir uma pílula que vai resolver todos os problemas da síndrome do ovário policístico, né? Tanto é que o anticoncepcional a gente usa aí
tanto tempo, há quase 50 anos, para tratar essa síndrome e não tratou até agora. E não vai tratar, né? Porque quando a Exato. gente estuda sobre isso, a gente vê que a gente pode ter até um agravamento, né? Porque piora Exatamente. o equilíbrio entre insulina e glicose. As mulheres que usam anticoncepcional, elas têm uma chance muito maior de entrar em depressão. Inclusive taxas de suicídio. Então, assim, quando a gente tem uma síndrome que já predispõe a gente a tudo isso, a gente coloca um remédio que vai predispor a gente mais longe. Então, assim, isso só vai aumentar o desequilíbrio. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento, essa autoconsciência e entender que vão ter coisas que você vai ter que mudar. E vai ter coisas que você vai ter que abrir mão. Porque chega um momento na vida, a partir dos 21, que a gente não pode mais fazer só o que a gente gosta. A gente tem que E sair olha quem lá. somos. Às vezes eu acho que antes, né? Mas eu acho Ou que a gente é acha que é certo, né? Ainda tem mais essa. Porque às vezes não é nem o que a gente gosta. Às vezes a gente está fazendo coisas que a gente nem sabe por que faz. Né? E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. É uma característica também, né? É ter uma vida muito ocupada, né? E não conseguir se perceber nesse processo todo. Será que você realmente faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama? Ou por que você faz tudo que faz? Né? Então, e às vezes a gente entra nesse processo aí, exatamente. A gente chega nessa idade aí dos 21, né? Exatamente quando o Shen resolve alojar de vez, né? Aí a gente para e pensa, não, peraí, agora as coisas têm que ser diferentes, né? Mas às vezes a gente não tem esse insight, né? A gente simplesmente vai seguindo, né? Vai seguindo e fazendo as coisas como a gente acha que os outros esperam que a gente faça, né? E isso é bem característico da síndrome. Exatamente. Né? E a gente tem que romper, né? Romper esse ciclo. Porque se transforma num ciclo, né? Do qual a gente não consegue sair de jeito nenhum. E aí, para sair disso, você pode ou tomar atitude, se empoderar mesmo do conhecimento, porque o conhecimento está aí para todo mundo, né? Então, hoje a gente tem acesso infinito a isso. Ou buscar uma ajuda, né? Alguém que possa realmente te auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de como se descobrir mulher, de como vou conviver com essa síndrome, já que eu tenho, o que eu posso fazer para me ajudar, né? Como que eu posso melhorar melhorar o nosso humor, melhorar a acne, melhorar até o acúmulo de gordura abdominal, que é uma coisa que é muito incômoda, e que eu sei que, assim, eu tenho várias pacientes que ralam, gente, elas ralam muito, e não vai, porque é uma síndrome que é embaçada. Exato, que é bem embaçada. Né? E ela consome mesmo a pessoa, e assim, às vezes te deixa exausta, e ok, é isso aí, tá? O que a gente vai fazer para mudar isso? A Dali propôs pra gente um desafio, né, Dali? Um desafio aí. Eu queria que vocês... A Aline pediu para vocês se descreverem, né? Alguém conseguiu fazer essa tarefinha aí de se descrever? Eu queria que vocês, se não conseguiram fazer, fizessem agora. Para vocês mesmos, não precisa escrever nem mandar pra gente nada disso. Mas pensassem aí em como vocês se veem, né? Como é que eu me vejo? Como é que eu me descrevo? Como eu me apresento para as pessoas? Certo? Como é que eu faço isso? Alguém chegou a fazer essa tarefinha, esse desafio aí? Se ainda não fez, pode fazer agora. Pode fazer agora. Pode fazer mesmo na cabeça aí. Na cabeça, pensa aí. Se alguém for tendo perguntas, gente, deixa aqui na interrogação pra gente respondendo depois. Eu vou dar uma voltada aí, porque eu não falei isso antes, mas fica mais fácil pra gente poder responder depois. Isso, exato. Então a gente vai se descrevendo, né? A gente vai escrevendo aí a forma como a gente se vê. De que maneira eu me vejo, de que maneira eu me apresento, de que maneira eu me defino, né? E é muito comum, às vezes, a gente fazer essa autoapresentação ou essa autodescrição pelas funções que a gente exerce, né? Como é que eu me descrevo? Eu sou mãe, eu trabalho em tal lugar, eu sou esposa, eu sou filha de fulano de tal, né? E assim vai. E a gente vai se descrevendo com as funções que a gente tem, né? Mas a nossa verdadeira
autoimagem, né, não está relacionada a como as funções que eu desempenho, em sim em quem eu sou, né? Então, ao invés de eu me descrever com as minhas funções, eu quero que vocês se descrevam com as características que você tem, né? Como você se descreve? É como quando a gente vai descrever alguém. Então, por exemplo, quando você vai apresentar alguém ou me falar de alguém, né, eu pergunto, fala pra mim como é que é seu marido. Aí, às vezes, a gente fala da questão física, ele é magro, ele é alto, ele é assim, ele trabalha com isso, trabalha com aquilo, mas como é que ele é? Ele é uma pessoa extrovertida, ele é uma pessoa brincalhona, ele é uma pessoa que, né, tem muito bom humor, é uma pessoa que, às vezes, não gosta muito, não é muito pontual, ou então tem, às vezes, é meio metódico, gosta muito das coisas muito arrumadas. Então, a gente descreve o outro de uma maneira muito mais personificada, ou seja, de quem de verdade ele é, não só pelas funções. E às vezes a gente não consegue fazer isso com a gente. Quando a gente vai se descrever, a gente não consegue fazer isso. A gente começa a olhar o que a gente faz, né? E isso está muito relacionado com tudo que a gente conversou aqui. Eu me distancio, me desconecto de mim e me conecto com aquilo que eu acho que o outro vai ser importante para o outro, aquilo que eu faço é importante para o outro. Então, eu trabalho em tal lugar, né? Às vezes a minha função, me descrever como função, me blinda um pouco de apresentar a minha essência, né? Quem eu sou para o outro. Porque às vezes o que eu vejo em mim eu não gosto muito. Ou às vezes eu nem sei o que eu vejo em mim. Às vezes eu não consigo me descrever, né? Com qualidades. Eu tenho pacientes que eu faço essas perguntas para elas no consultório e elas falam, não sei, qualidade não tem não, deve ter no máximo 3. Agora defeito, posso escrever 2 páginas. Como assim? Então tem alguma coisa errada, né? Porque o nosso corpo, ele é todo... ele é todo... Como é que eu falo? Fugiu a palavra. Ele se equilibra, né? Ele entra em homeostase o tempo inteiro. Então não tem como eu ter 20 defeitos e 3 qualidades. Não tem como isso, né? Então se eu tenho muitos defeitos, provavelmente são qualidades que eu ainda não observei em mim e ainda nem desenvolvi. Ou, às vezes, qualidades que eu tenho que elas ficaram tão exacerbadas que acabaram pulando para a ala do defeito. Tem outras que falam assim para mim, eu coloquei essa característica aqui, mas eu não sei se isso é defeito ou se é qualidade. Por exemplo, eu sou muito perfeccionista. Isso é defeito ou é qualidade? Depende, vamos lá. O que é perfeccionista, né? Como é que você se vê? Que benefícios isso traz para você? Você sofre em ser perfeccionista? Quando você não consegue fazer as coisas daquele jeito bem perfeitinho, você sofre? Sofre. Então não é qualidade. Então o que está faltando aí é você ponderar, né? Você olhar para você e entender qual é o seu limite. Entender seu limite, né? Então por que eu quero tudo tão perfeito? Eu não estou confiando no que eu faço. Falta autoconfiança para mim. Né? Então, são essas questões que a gente precisa ir olhando. Então, para todo defeito tem uma qualidade, gente. Isso é perfeito. Deus nos fez assim, né? A nossa mente, ela tem esse autoajuste e a gente precisa buscar isso. Né? Então, essa é uma boa medida, uma boa oportunidade, uma boa chance da gente fazer esse movimento de se conectar. Né? Sabendo como eu sou, isso é muito importante. Né? Me ajuda a me ajustar, a me situar nesse mundo, né, na minha conexão comigo mesma. E até aceitar, né? Porque muitas vezes a gente não aceita os próprios... Quando alguém te elogia, né? Quando alguém fala que você... ou que você fez um bom trabalho, ou que você teve uma atitude que foi legal, né? Que ajudou alguém, ou que ajudou a si mesmo, não importa. É muito difícil, né? Para a pessoa receber esse elogio, né? Internalizar e falar, eu mereço isso, né? Eu mereço esse reconhecimento, não é? Exatamente. Tem essa dificuldade, ela é muito grande, ela vem muito da minha autocrítica, né? Daquela coisa assim, eu não posso, isso é muita... É querer ser demais, é excesso de vaidade, é excesso de ego, eu achar que eu sou boa em alguma coisa, né? E saber não, receber, gente. E tá assim, ligado completamente à gestação, né? A gente Super. recebe, né? O óvulo, ele é rompido, a gente recebe ele na nossa trompa. Depois o espermatozoide, ele entra pelo canal vaginal, a gente recebe ele no nosso útero. Ele chega até a trompa, chega pro óvulo, forma um embrião, a gente recebe isso. E aí depois ele vai se implantar no nosso útero e a gente recebe de novo. Então a gestação, ela é um ato de receber. Para a mulher é um ato de receber. Então saber receber e ter
essa autoconfiança mesmo, de falar, eu mereço mesmo, eu realmente fiz um bom trabalho. Né? Isso é muito difícil. Não estou falando para vocês, não. Muitas vezes, quando alguém falou, nossa, mas eu? Imagina, gente, eu? Né? Quantas vezes a gente, nossa, não. Né? É verdade. É normal, né? É verdade, é super normal, né? E essa dificuldade, às vezes, que eu tenho de receber elogios é justamente por não ter esse conhecimento do que eu realmente tenho, do que eu realmente sou, do que eu faço, do porquê faço, né? É exatamente isso. E às vezes eu tenho até essa dificuldade de ver no outro também. Por mais que às vezes eu elogie, eu acho tudo no outro melhor, mas na verdade eu tenho essa falta em mim. Né? Eu tenho essa coisa em mim, aquilo que eu estou dando para o outro muitas vezes não é verdadeiro, porque está faltando em mim, sabe? Então, olhar para a gente é a melhor coisa que a gente pode fazer. É a melhor coisa, é a coisa mais libertadora, é a coisa mais saudável que a gente pode fazer. Porque a mente estando sã, o resto a gente resolve. Né? O corpo estando doente, mas a mente sã a gente resolve. Agora, o contrário. Aí é muito difícil. A mente adoecida e o corpo são é a desconexão completa. A gente vê muito isso, por exemplo, nos casos de Alzheimer, de esquizofrenia. Né? Se a gente for trazer assim para um quadro bem... Você, às vezes, tem alguém com Alzheimer que tem ali os exames perfeitos, mas ele está em outro planeta. Ele já se desconectou. Né? Já se perdeu de si há muito tempo. Então é a mesma coisa. A gente precisa trazer a saúde mental hoje ao nosso grande luxo. Né? A gente precisa se dar esse luxo de ter saúde mental. Precisa ostentar esse luxo. Hoje é luxo. E isso inclui muita coisa, né? Isso inclui a gente ter tempo pra gente, a gente não se culpar quando a gente precisa descansar, né? A Michelle, que tá aqui, ela falou sobre isso brilhantemente, falando sobre o tempo para o descanso, né? O tempo pra gente se reconectar com a gente mesmo. Aqui tem alguém falando assim, ó, eu pratico muito a autopunição. Pois é. Então, para autopunição, normalmente, exatamente, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem duas formas de olhar para ela, né? Para essa questão. Uma, ou eu encaro isso como um grande erro e um grande vacilo, e eu vou me penalizar por isso o tempo inteiro. Ou eu vou olhar para isso, entender o meu limite, entender por que eu não consegui realizar, ou o que aconteceu para eu não conseguir fazer com que aquilo acontecesse ou se realizasse, e entender isso como um grande aprendizado. Né? Eu preciso ter esse viés, porque esse da punição e da culpa, infelizmente a culpa é algo que me aprisiona e me priva de toda a minha... os meus, como é que eu posso, a minha fonte emocional de receber afeto, de receber tudo. É como se eu ficasse completamente privada de receber tudo que eu preciso e tudo que eu mais quero. A culpa faz isso comigo. Ela te priva disso. Aprender a dizer não, tem a Anne Caroline aí tá falando exatamente, que é da assertividade, né? Que a gente estava conversando antes. Saber meu limite é muito importante, porque o não que eu dou pro outro é um sim que eu tô dando pra mim. E quantas vezes o sim que eu dou pro outro é um não pra mim o tempo inteiro? Por que eu posso receber vários nãos, né? E o outro não pode? Né? Exato, normalmente quem tem dificuldade de dizer não também tem muita dificuldade de receber não. E engole, e não expressa, né? Tá, e bem característico. E aí diz aquela frase assim, né? Eu sempre faço tudo para todo mundo, quando eu preciso ninguém faz nada para mim, né? Exatamente. 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 Ninguém faz nada para mim. Eu fiz pelo outro. E será mesmo que eu fiz pelo outro? Será que foi pelo outro mesmo que eu fiz? Porque normalmente quando eu faço alguma coisa por alguém, sendo incoerente comigo, eu não queria, eu não poderia, foi algo além do meu limite fazer aquilo, né? Ou eu fiz pensando no que o outro ia pensar, eu não estou pensando no outro de verdade, eu estou pensando em mim, eu estou pensando no que ele vai pensar sobre mim, eu estou pensando se um dia eu precisar, alguém vai fazer por mim, mesmo que não seja ele, Deus está vendo, Deus me recompensa. Então, na verdade, gente, eu não estou fazendo por ele, eu estou fazendo só por mim. É aí que está a base do egoísmo, né? O egoísmo raiz. Ele está aí. Fruto da carência, fruto do meu falta de amor próprio, né? Então, por isso que eu digo, o não que às vezes eu deixo de dar para o outro, né? É um não que eu estou dando para mim.
né? E é muito importante a gente ver isso. A gente se negligenciando, o corpo vai manifestar, né? Todas as patologias do corpo são mensagens do seu emocional. Então a gente precisa entender isso, né? E ouvir, né? A gente tem que abrir a janela, né? Não só para ver as coisas que estão na nossa frente, mas abrir também a nossa janela interior, né? Quando a gente olhar para dentro e perceber cada uma dessas sensações, né? Será que eu não estou dizendo sim quando eu devia dizer não? Será que eu estou respeitando os meus limites, né? Será que eu tenho cuidado de mim, né? Tenho me olhado. E é bem o que a gente falou sobre a síndrome, né? Vocês percebem, pessoal, como é muito mais do que o físico, de que está tudo conectado. A medicina chinesa tem uma palavra que chama Tao. Tao é o total e você é parte dele, né? Você é parte da natureza, você é parte das coisas que acontecem no mundo. E eu acho que esse momento faz muito a gente pensar nisso, né? Que a gente é parte desse todo e que as coisas funcionam assim como as engrenagens do nosso corpo mesmo. E esse é o mundo, essa é a natureza que está aqui pra gente, é assim que a gente tem que viver, e é assim que a gente tem que encontrar propósito e encontrar o nosso lugar, né? Porque a gente é parte de um todo, mas a gente também é um indivíduo com desejos, necessidades, vontades, que precisa ser acolhido, que precisa acolher, né? E aí saber o momento de dar e receber, e como dar e como receber, eu acho que isso é fundamental. Exatamente, né? E assim como a dança do estrogênio com a progesterona, né? Que ela acontece no nosso corpo todo dia. Gente, todo dia. Nós somos mulheres diferentes todos os dias. Nós temos sensações diferentes todos os dias, né? E a gente precisa estar conectada com isso. Como é que eu estou me sentindo hoje? Né? Qual a minha emoção mais presente hoje? Por que eu fiz isso que eu fiz? Né? Como se acolher, né? Tem uma perguntinha aí, como me acolher? Me olhar, me observar nesse sentido de como eu estou me sentindo, como eu reajo às questões, o que me incomoda no meu jeito de ser, o que eu gosto do meu jeito de ser, no que eu me admiro, no que eu acho que eu preciso melhorar, né? Quais são as emoções que eu sinto que são boas para mim, quais são aquelas que eu sinto que não são tão boas para mim, eu não gostaria de sentir. Então, por que eu estou sentindo isso? Acolher, se acolher, acolher essas emoções, acolher o que eu sou, acolher meus defeitos, né? Porque a partir do momento que eu acolho, eu consigo dar passos no sentido de conhecer e conseguir mudar o que é preciso. Porque quando eu quero negar, não quero olhar para isso, é muito difícil eu tomar uma medida de mudança de hábito, de vida, de mudança de pensamento, é muito difícil, né? E a gente às vezes tem muito medo dessas coisas. Então, conhecer isso faz com que essas coisas fiquem mais palpáveis e mais fáceis de lidar. Se é muito difícil fazer sozinha, procura ajuda, gente. Para mim, a Dali travou aqui. Para vocês também? Travou. Voltamos. Voltamos? Voltamos? Voltamos. Estamos de volta. Ótimo, ótimo. Aê. Beleza. Então, eu acho que além disso, Dali, eu acho que você falou, né, que se tá difícil fazer sozinha, busca ajuda e é legal também você ter atitudes que sejam físicas de acolhimento, né? Porque às vezes você não consegue internalizar isso só emocionalmente, né? Nos pensamentos, enfim. Tenha atitudes de autocuidado, né? Então, às vezes, um escalda-pé. Vai no que você gosta, gente. Vai no que você gosta, tá? Se você é uma pessoa que gosta por exemplo, de cuidar da pele, vai fazer uma máscara de argila, sabe? Se você é uma pessoa que gosta de por exemplo, ai, nossa, eu tenho frio, quero aquecer meus pés, vai fazer um escalda-pé. Ai, não, eu quero ficar no meu cantinho, eu gosto de ficar na rede lendo um livro, de me acolher com um cobertor. É isso, se pega no colo, né? Se pega no colo. Falando, eu tô aqui pra você, sabe? Às vezes eu me divido em duas. e eu converso comigo mesmo, falo, olha, tá tudo bem, vai dar certo, você vai conseguir sair disso, né? Vamos fazer uma coisa juntas. Exatamente. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar com minhas pacientes, é o seguinte, você seria sua amiga?
Cara, Você né? seria sua amiga? Por que seria? E por que não seria? Se sim, que conselho você daria para ela agora? Para isso que você está passando? O que você iria Olha, eu dizer até para ela arrepiei. fazer? O que você diria para ela fazer agora? Né? Que conselho você daria? Como você estaria à disposição dela? Né? Porque quando uma amiga nossa está passando alguma situação, que ela liga pra gente a hora que for, a gente fala, não, amiga, o que você está precisando? Você quer sair para tomar um café? Quer conversar? Né? O que você está precisando? Eu faço qualquer coisa para você ficar bem. Por que a gente não faz isso com a gente também? Né? Então, se observa, veja o que você está precisando. Né? Então, às vezes, a gente nem sabe, gente. O que eu preciso para ficar bem hoje? Não sei. Não sei. Tá vendo a desconexão? Então é muito importante isso. Saber o que eu quero, saber o que eu gosto, saber o que me faria bem hoje. O que me faria bem hoje? Então é importante pensar nisso, Com né? certeza. Então pensem nisso. Pensem nisso. É muito importante. Tem pergunta aqui, Dali. Vamos Uhum. lá. Você consegue ver aí? Você tá conseguindo ver? Consigo. Ah, então tá. Aham. A SOP provoca em mim sobrepeso e pelos no rosto. Mas minha menstruação é super regular. Por que será? Porque a SOP, vou te dizer por quê. Porque a síndrome do ovário Vou policístico, tirar gente, aqui da sua ela é cara. muito, tá? Ela vai muito além de menstruação irregular. Ela vai muito além de micropolicistos no ovário. Ela vai muito além de hirsutismo. A síndrome do ovário policístico, gente, ela é uma entidade metabólica. Então, ela tem repercussão pela vida inteira. Ela não prejudica só a nossa fertilidade. Tá? Então, cada organismo vai responder de uma forma. Né? A sua menstruação é super regular, ótimo, mas você tem muitos pelos. Então, provavelmente, seja aí por uma questão, né, dos andrógenos, que você deve estar produzindo mais além, muito mais. Né? Às vezes, veja como está o seu comportamento, veja como é que você está se percebendo. Né? Ainda bem que a menstruação não está desregulada, mas não necessariamente, gente, a SOP tem relação só com atraso menstrual ou com anovulação, porque às vezes acontecem ovulações, porque mulheres com ovário policístico podem ovular. Né? Então, só que ela vai muito além, gente. Ela é uma síndrome que acomete o corpo como um todo. Então, você tem mais chance, às vezes, de ter problemas cardíacos, você tem mais chance de desenvolver diabetes mellitus, você tem problemas, às vezes, chance de desenvolver problemas na sua gestação, tem mais chance de ter AVC, né? Tem chance de parto prematuro. Então, assim, é importante a gente pensar que não é só na menstruação que a SOP atua, não é só na ovulação que a SOP atua, não é só os pelos no corpo, é muito mais, né? Fora as comorbidades emocionais que a gente acabou de falar, como a depressão e a ansiedade. E elas são as grandes vilãs disso tudo, porque elas pioram o quadro de SOP. Né? Elas vão piorar isso. Então, lembrem disso. Tem essa questão da SOP, já teve isso diagnosticado, é muito importante começar a pensar em mudar o estilo de vida, em mudar a alimentação, em mudar controle do estresse, controle da ansiedade, tá? Isso é muito importante. E isso vai, né, dar um ajuste. Claro que em algumas situações, como a questão dos efeitos androgênicos que a gente tem na SOP, alguma medicação alopática vai ter que ser utilizada em algum nível. Mas se você puder fazer esse movimento de se conectar, vai ser muito melhor para você. Por quê? Muito mais O rápido. efeito... Muito mais, porque o efeito da medicação, que às vezes a gente está tomando, do anticoncepcional, ela está suprimindo, né, uma manifestação. Ela não está tratando, gente. Tá? O anticoncepcional ele vai tratar questões relacionadas a hirsutismo e vai tratar questões de irregularidade menstrual. Mas ela vai tratar a causa da SOP? Não, muitas pelo contrário. Às vezes ela pode até mascarar isso por muito tempo e quando você quiser ter filhos ou quando você quiser parar de tomar esse anticoncepcional por alguma razão, você vai estar aí com um efeito bomba para dar conta dele. Então, É que nem vamos aquele mudar. quartinho da bagunça. Em vez de Exato. arrumar, você faz o quê? Empurra Fecha a lá. porta e apaga a luz. Acabou, Exato. não lido mais com isso, vou embora. Chega um dia, você decide mudar de casa. Você vai olhar aquilo lá e vai falar, como eu vou dar conta? Porque Exato. não se arrumou sozinho, não resolveu, ninguém arrumou pra Exato. você e agora tá aí. Tá aí para você resolver. Então, assim, Exato. ter controle do estresse,
melhorar o estilo de vida, fazer atividade física, gente, isso é muito importante, né? Porque a atividade física, ela traz a gente para o agora. Você é obrigada a se conectar com aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, é uma excelente alternativa de controle do estresse. Meditação, né? Técnicas de respiração, né? Isso são coisas assim que diminuem muito essa nossa questão da ansiedade, do estresse, sabe? Focar no hoje, né? Focar no hoje é muito importante. Ajuda muito nessas questões da SOP. Ó, temos mais uma aí. Como amenizar os sintomas da SOP, principalmente fadiga e pelos. Isso, foi como a gente estava conversando, né? A fadiga, gente, ela pode estar muito relacionada, eu não sei se você é uma pessoa que faz atividade física, mas a fadiga, ela pode ser muito bem solucionada ou diminuída com essa questão, tanto da alimentação, como da atividade física. Fora a acupuntura, né, que ajuda demais, muito, aliás, é uma coisa assim... É um marco, né? Quem faz acupuntura é antes e depois, né? E a fadiga e os pelos. Os pelos é aquilo que eu tava, né, que eu comentei da outra. Tem uma questão androgênica que com a acupuntura, às vezes, a gente consegue também com a fitoterapia, com a homeopatia, a gente consegue fazer com que isso se harmonize, né? Mas o seu estilo de vida precisa mudar ontem. É necessário. Quando a gente fala de síndrome do ovário policístico, e aí eu comentei sobre a questão das engrenagens, é exatamente isso, gente. Essa mulher, ela pode fazer a dieta que ela quiser. Ela pode fazer a dieta que ela quiser. Ela vai conseguir pouco progresso. Se ela não fizer atividade física e trazer esse movimento para esse acúmulo, fazer isso girar de forma que isso fique fluido, trazer o yang para solubilizar tudo isso, ela não vai ter o resultado que ela espera. Nem do ponto, assim, independente de qual o objetivo dela. Então, assim, é imprescindível. Todos os livros, todos os tratados falam da utilização de atividade física. A medicina chinesa tem como base mudanças na dieta e práticas físicas. Então, assim, não é uma medicina que está falando, são todas, né? A medicina ocidental, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, outras práticas como homeopatia. Você pode fazer o que você quiser. Vão te falar a mesma coisa. Então, tem que começar, tem que fazer, tem que se mover. Não é uma escolha. Aqui a gente tem uma pergunta. Quais alimentos que devem ser evitados? Olha, na síndrome do ovário policístico, a gente... o desafio tá aí, né? O desafio tá aí, viver no mundo que a gente vive hoje, né? Então, reduzir o consumo de farinhas. Açúcar, reduzir o máximo que você conseguir, se possível tirar da alimentação e não substituir por adoçantes, né? Você pode tentar tâmaras, outras coisas, mas açúcar não combina, só piora os sintomas. A atividade física que a gente já... só alimentos agora, né? Refrigerante, suco de caixinha, porque às vezes tá tomando suco de caixinha e não lembra que isso tem açúcar, né? O suco de fruta mesmo, associado às refeições. E aí tem uma questão muito importante que é as refeições, elas têm que ser várias refeições pequenas ao longo do dia. Isso porque tem aquela questão do desequilíbrio de insulina e glicose. Se você joga um monte de glicose dentro do seu corpo, você tem menos receptor de insulina, então isso vai piorar o seu desequilíbrio. Então não adianta você falar assim, não, vou deixar para comer só uma refeiçãozinha, né? Estou fazendo só almoço e café da manhã. Não, você precisa comer com mais regularidade. Refeições pequenas. Alimentos quentes, porque você precisa de movimento. Então, a salada não vai te emagrecer sozinha. Se você for comer a salada, você tem que colocar um grelhado ou preparar, né, o seu estômago antes. Então, tomar um caldo, uma sopa, um chá antes. Para já preparar o seu baço, o seu estômago para processar essa energia. Então, eu acho que essas são as coisas que eu mais pego no pé. E tem o leite, né? Os bebidas e o lácteas, que geram ainda mais acúmulo, né? Mucosidade, exatamente. Geram muito muco e, infelizmente, ele vai atrapalhar muito o baço, né, nessa questão toda e vai deixar, inclusive, até o nosso pensamento, a nossa mente mais lenta, né? Então, todos esses alimentos aí que a Aline falou são alimentos que interferem,
né, no nosso intelecto também, né? Deixam a gente um pouco mais lenta, mais embaçada, com aquela dificuldade de fazer movimentos, né? Não. É, Só porque não. cura. Não. Não, o que você vai conseguir é um equilíbrio, né? Que nem a gente estava falando aí da diabetes. Diabetes não cura diabetes, você equilibra o seu organismo para que isso não influencie mais na sua vida. Então, quando uma pessoa é pré-diabética, ela altera a sua alimentação, altera a sua atividade física, a chance dela não apresentar mais os níveis alterados de glicose no sangue é alta. Mas isso não significa que se ela voltar a ter o estilo de vida que ela tinha antes, isso não vai retornar. Então, assim, você não cura, você muda os hábitos para que isso não se reflita mais na sua saúde, mas o desequilíbrio está lá. Se você vacilar, é ali que você vai cair. Exatamente, né? Existe um controle, né? Um controle e você consegue levar aquilo. Às vezes você faz até uma ecografia, quem tem micropoliscistos, né? No ovário, vai olhar lá, poxa, diminuiu, que ótimo, né? Então minhas taxas também de glicose diminuíram. Quer dizer que acabou? Não, se você escorregar de novo, aquilo volta. Porque, gente, como a gente falou, é uma síndrome. Né? É uma coisa muito complexa e que tem muito envolvimento com as questões metabólicas e hormonais. Então, isso é uma coisa que tem controle, tá? Mas cura, não. Exato. Ai, acho que é isso. Nosso tempo já tá foi ótimo. Eu vou deixar no meu... Vou fazer um post agora que vai ter mais dicas de alimentação e coisas que vocês podem fazer, porque eu sabia que não ia conseguir falar tudo aqui na live, porque era muito rico o que a Dali tinha para trazer pra gente sobre as questões emocionais, principalmente, e foi mesmo. Ai, que bom. Foi mesmo. E... Eu espero que vocês façam essas tarefinhas, tá? Se quiserem falar ou comentar alguma coisa também no direct, podem comentar, né? Lá na Chan Saúde ou mesmo no da Aline, ela manda pra mim. E a gente vai conversando sobre isso. Tá certo, meninas? Agradeço muito a participação de cada uma de vocês. Que tem homens também aqui assistindo a gente. Daniel tá aqui, foi bem presente aqui na live. Legal. E bacana. Eu quero agradecer muito a Dali por ter aceitado o meu convite. Falei, eu que agradeço. Eu que agradeço. E que a gente possa muito sempre bom. se reencontrar aqui e também nos nossos encontros online, que a Dália é dessas. Sou dessas, das tertúlias online. A gente é dessas. É ótimo. Muito bom. Muito obrigada, então gente. É isso, gente. Obrigada. Beijão. Obrigada.